Nas vastas planícies e pradarias, as forças da natureza se chocam. A sobrevivência depende de superpoderes. Felinos correm aceleradamente. Nas pastagens, animais se tornam imensos ariê. Esquilos enfrentam cobras como lutadores de rua. Novas ferramentas nos permitem conhecer a fundo as coisas incríveis que os animais são capazes de ver. Revelando o fantástico funcionamento de seus músculos, mesmo no extremo calor. Quando vida e morte são decididas num piscar de olhos. Impacto Animal, Savanas. Vastas extensões de pradarias e savanas existem em praticamente todos os continentes. Ao longo de todo esse mundo amplo e horizontal, estão as maiores concentrações de rebanhos de animais do planeta. Eles correm sobre cascos, se alimentam da vegetação e se movimentam em enormes grupos. E isso chama atenção. Atiça o apetite de alguns dos caçadores poderosos sobre a face da Terra. Rebanhos e caçadores. Essa lerna resulta em alguns dos encontros mais dramáticos da natureza. Gnu contra leão. Búfalo contra búfalo. Construindo fortalezas subterrâneas. Caçadores descendo dos céus. E o momento extraordinário entre os animais mais rápidos da savana. Esses são momentos de admiração. O simples fato de vê-los é um milagre. Captá-los em filme é muitas vezes impossível. A chitá é rápida demais para ser acompanhada. Os ataques das aves de rapina, súbitos demais. Leões se ocultam na vegetação sempre presente da savana. Entretanto, se conseguirmos captar esse momento suspenso no tempo, poderemos ver os segredos de um dos encontros perfeitos da natureza. Dentre os momentos de vida e morte no Serengeti africano, um se salienta. Aquele entre as grandes manadas de gnus migrantes, mais de 1 milhão deles. E também os grupos de leões que vivem ao longo do caminho. Com poucos lugares onde se esconder, em uma paisagem aberta e sob ameaça constante dos mestres da da astúcia e da velocidade, a viagem em grupo aumenta as chances de sobrevivência. É um cálculo cruel. Um grupo representa um alvo maior e mais óbvio. Mas o risco para qualquer gnu individualmente fica reduzido. Claro que é inevitável que alguns sejam apanhados. Gnu. Leão. A competição parece desigual. Mas com tantas variáveis, nunca se sabe qual o resultado. Tudo se resume a um jogo de centímetros.
Na verdade, cerca de 50 metros. A distância crítica na qual a velocidade de um gnu muitas vezes sai ganhando da enorme capacidade de velocidade do grande felino. Dentre esses oponentes, o gnu não parece um grande adversário. Mas há mais nesse improvável leão do que conseguimos ver. Sua massa corporal está concentrada no alto e para a frente, ideal para percorrer centenas de quilômetros. E aquelas pernas esguia? A parte inferior das pernas é leve. A superior é musculosa e fica bem próxima ao corpo, levando o animal a velocidades de até 60 km por hora. Nos cascos, a olfativa ajuda um gnu a acompanhar o outro, apesar da poeira ou da escuridão da noite. Este é um corpo construído para estar em movimento, pois cada dia é o para a vida. Contando com uma visão muito mais acurada do que a de um ser humano, um leão investiga a manada. Mas os gnus também estão atentos. E de tal forma que apenas cerca de 1 dentre 7 ataques de um leão é bem sucedido. Ao sinal de perigo, irá fugir. Ou, às vezes, irá se juntar, escondendo os bezerros e até mesmo confrontando um leão solitário. A vegetação é vida. Mas ela também acoberta o inimigo. Esta leoa, escondida na vegetação, percebe uma oportunidade. Mãe e bezerro se desviaram do rebanho. Ao partir para o ataque, a leoa consegue percorrer 15 metros em menos de 2 segundos. Mas neste momento, algo surpreendente acontece. A leoa se afasta do bezerro, a presa mais fácil, e se volta para o adulto, maior. E o porquê disso está ligado ao local onde esses estavam há apenas alguns segundos. Tendo penetrado tão profundamente na zona de fuga do gnu, talvez agora a leoa sinta ter uma chance de conseguir uma refeição. E ao contrário dos membros esguios e longos do gnu, os de um leão são curtos e musculosos. E então, é como uma disputa entre um corredor de maratona, arma e resistência, e um velocista, com a força de um levantador de peso. O ataque da leoa se concentra no ponto vulnerável do gnu. E então, ao salto. Os felinos conseguem girar seus pulsos, dobrar as patas ao redor da presa e liberar garras afiadas para segurar a vítima. Embora o gnu seja mais pesado do que a... ele não é projetado para uma estabilidade lateral. Os ombros poderosos da leoa e seu impacto podem derrubar o gnu. Uma vez no chão, os dentes da leoa entram em ação, agarrando o pescoço ou o focinho. Caninos longos penetram como punhais, matando por asfixia. Em seguida, dentes carnaciais superiores e inferiores funcionam como tesouras, cortando a carne.
Até mesmo a superfície da língua tem protuberâncias afiadas e agudas para raspar a carne da vítima. No momento, um gnu e uma leoa. Mas no quadro mais amplo, é o equilíbrio perfeito das águias. Pequenos bandos de caçadores aproveitando as oportunidades dentre os grupos que migram. Qualquer momento de impacto pode mudar em uma fração de segundo. Por sorte, e em função de milhões de anos de adaptação fisiológica. É difícil imaginar outro animal com tamanhos poderes como o rei dos animais. Velocidade, força, mandíbulas e garras. Mas existe um animal que tem tudo isso? E ainda é capaz de voar. Com uma envergadura de asas de 2 metros, a águia real é uma das maiores aves de rapina e talvez a mais veloz dentre todas de sua espécie. Ela é chamada de ave de rapina, porque sua característica mais marcante é apanhar e matar a presa com suas garras nos pés. Esse caçador aéreo patrulha uma área de mais de 24 quilômetros quadrados. E consegue mergulhar a quase 320 quilômetros por hora. Apanhando presas do tamanho de um veado. Mas a águia real subsiste principalmente de lebres, esquilos terrestres e nas pradarias do grande coelho americano. Garras que se estendem são lançadas de cima como balas. A vítima fica encurralada, correndo no solo e desesperada para fugir. No entanto, apesar de todo o seu arsenal, técnica e talento, as águias nem sempre ganham. Mesmo em desvantagem, um coelho consegue sobreviver a um ataque aéreo de uma águia. Para entender essa inversão toda, um caso em que o caçador é superado pela caça, é preciso voltar ao início de tudo. Quando a águia estava voando alto, suas amplas asas para apanhar as correntes térmicas. Na verdade, os ossos da asa de uma águia são ocos, o que faz com que sejam leves. A maior parte do peso e poder da ave está nos músculos responsáveis pelo voo no peito. E dentro deles, uma minúscula fúrcula absorve a tensão de suas poderosas asas batendo. Essas asas são ideais para a vida. Mas em comparação com a alta velocidade das asas de outras aves de rapina, como os falcões, as grandes asas de uma águia fazem com que ela tenha mais dificuldade em viradas extremamente fechadas, coisa que os americanos fazem muitíssimo bem. Mas essas aves conseguem ver um coelho se mexendo a centenas de metros de distância. Seus olhos são os famosos de águia, com órbitas maiores do que seus cérebros. O que resulta em uma imagem 3 vezes mais acurada do que a de um ser humano. Quando um alvo é dado, o caçador inicia o mergulho.
Mas um coelho americano não se entrega fácil. Suas poderosas patas traseiras conseguem impulsioná-lo a mais de 64 km por hora. Adaptações em seu crânio o ajudam a manter a cabeça nivelada, apesar do rinético. O crânio do coelho é construído sobre uma junta que absorve o choque, ajudando a estabilizar a visão durante a movimentação em alta velocidade. As pontas das asas da águia parecem desfiadas, mas na verdade são penas distintas, como dedos abertos obliquamente. As asas para melhorar a sustentação e impedir que a ave pare de uma vez ao frear. Avião algum consegue fazer tudo isso. Mas alguma coisa deu errado. Para a águia. O coelho para abruptamente. E a águia continua voando, ultrapassando o ponto em que deveria parar. Assim como um peixe fora d'água, uma águia forçada a caminhar perdeu-se de apanhar a presa. Apesar de todo o seu incrível arsenal, os caçadores são bem-sucedidos apenas algumas vezes. Para cada dente, veneno e garra no arsenal de um predador, suas vítimas possuem suas próprias armas de defesa. Mas o que acontece quando o pior inimigo de um animal é outro animal de sua própria espécie? Final de verão nas pradarias dos Estados Unidos. Os dias estão cada vez mais... A época de acasalamento entre os búfalos está se aproximando. Uma época em que os machos de um grupo se voltam uns contra os outros. É o que se chama de cio. Os machos exibem comportamentos agressivos para competir pelas fêmeas. Mas então, toma proporções ainda maiores. Machos dominantes irão enfrentar uma sucessão de adversários. Todos determinados a aumentar suas chances de acesso às fêmeas. Quando um búfalo está diante de outro, esse é um momento de puro impacto. Como é que o corpo do animal mais bruto da América do Norte é projetado para que ele consiga desferir toda a sua força? Logo que nascem, eles já têm um comportamento de búfalo. Antes mesmo de estarem crescidos o bastante para isso. Mas em poucos anos, eles estarão pesando mais de 900 quilos. Com todo esse tamanho, eles estão prontos para uma batalha. E quando chega a hora, tudo se resume à sua constituição extraordinária. Uma enorme estrutura óssea nos ombros é projetada para maximizar a movimentação para frente. Vértebras enormes fortalecem a corcova, sua marca registrada. Um capacete de pelo e couro de centímetros de espessura cobre um crânio duro como uma rocha. Esse é um dos mais densos amortecedores da natureza. E sobre tudo isso, estão resistentes, chegando até 1/3 de 1 metro de comprimento e mortalmente afiados. À medida que a batalha se intensifica, hormônios andrógenos nesses machos duplicam seus níveis, reduzindo a sensibilidade à dor. Um dos adversários está recuando.
E finalmente desiste. Animais na época do cio se enfrentam a cabeçadas apenas uma vez por ano. Mas para um outro animal, a cabeçada é um modo de vida. Esse é um dos sons mais familiares. Criatura buscando uma maneira de aumentar sua presença muito além do seu tamanho. Mas como é que o cérebro dessa ave suporta isso? Até 20 vezes por segundo e com a cabeça à frente. E toda vez que o pica-pau atinge a madeira, a força é 20 vezes maior do que a de um soco que levaria um pugilista a nocaute. Pica-paus são equipados com bicos resistentes para abrir um buraco para fazer um ninho, procurar insetos e enviar um chamado de acasalamento. Mas para esse impacto contínuo, a durabilidade do hardware exterior deve tudo ao sistema operacional do lado de dentro. Um milésimo de segundo antes de cada batida, músculos atrás do bico se contraem, desviando o impacto que iria para o cérebro. A língua extra longa do pássaro se retrai, envolvendo o cão. Em algumas espécies, uma pálpebra se fecha para proteger de estilhaços o interior do globo ocular. A biomecânica que permite a essas aves tem pesado, perfurar e bater com segurança é incrivelmente complexa. Mas a recompensa é bastante simples. Escavar um buraco e construir um ninho mantém a prole em segurança. Quer se trate de filhotes em um ninho ou filhotes em uma toca, no mundo natural, esses locais são frequentemente um alvo. Às vezes, por parte de predadores formidáveis. Mas no momento do ataque, até mesmo vítimas pequenas, armadas com poderes secretos, se dispõem a um inimigo perigoso. O simples movimento da cauda desse animal e o som do chocalho são em geral suficientes para a maioria de nós. O momento é primal. Um encontro com um dos predadores mais eficientes e especializados da natureza. Cascavéis. Língua bifurcada. Altamente venenosas. Mortais. No calor do final de tarde, uma cascavel se movimenta e está com fome. Nessas pradarias ao norte da Califórnia, o esquilo terrestre é as presas preferidas. Você não imaginaria que essa luta seria muito especial. Mas reconsidere. Pode parecer temerário. Mas o esquilo terrestre comum incrementou defesas extremamente poderosas para proteger a colônia nesse momento de perigo. O mais importante estratégia do esquilo é o enganar, fazendo-se parecer e comportando-se como outra coisa. E o porquê disso funcionar está totalmente relacionado à forma como o adversário dele vê o mundo. Um traço característico partilhado por serpentes venenosas no mundo todo é o órgão detector de calor localizado nas laterais da cabeça. Eles são conhecidos como fossetas loreais, um par de aberturas externas que registra o calor com extrema sensibilidade, ajudando a cobra a localizar e a determinar o tamanho da presa de sangue quente.
Funcionando como um par de olhos rudimentares, a fosseta L'Oreal permite à cobra identificar algo mais quente, milésimos de 1 grau a mais do que a temperatura ambiente. Mas, de alguma forma, os esquilos sabem de tudo isso. Ou pelo menos o suficiente para saber como utilizar a detecção de calor da cobra contra ela própria. Diante de uma cascavel, um esquilo começa a sacudir freneticamente a cauda. E não por pânico. Na verdade, ele está inundando a cauda com sangue, tornando-a quase tão quente quanto o restante do corpo para aumentar o tamanho de seu próprio perfil de calor. A cobra fica na defensiva. Outros esquilos se reúnem, emitindo alarmes para alertar o restante da colônia. Esquilos adultos podem se arriscar a serem bastante ousados. Ainda que sejam picados, enzimas em seu sangue tornam o veneno menos tóxico. Os filhotes, ainda vulneráveis ao veneno da cascavel, são os que correm maior perigo. E as cascavéis parecem saber disso, procurando entradas na colônia para penetrar nas tocas. A cascavel é como um míssil em busca de calor, indo direto à cova. Esse é o momento que pai algum desejam enfrentar. Mas é o momento da verdade. O esquilo-mãe entra em ação para repelir o invasor. A cobra está se arriscando a ficar soterrada. E finalmente recua. Na longa batalha travada entre predador e presa, armas ofensivas frequentemente provocam contra-ataques. Cascavéis